Oi meninas, tudo bem? Voltei! Voltei agora pra ficar! Meu Deus! Oi meninas, voltei. Agora já tô em casa, graças a Deus. Obrigada por vocês voltarem. Gente, então, eu quero contar os pormenores, tá? Vocês sabem que eu gosto dos pormenores, porque tudo vale, né? Gente, vocês não têm noção. Primeiro, que pra Raíssa, pra encontrar o casaco da Raíssa, eu precisei me impor. A gente precisou recalcular a rota. A gente precisou voltar o caminho. A gente precisou lutar por aquilo que é nosso. Não foi assim, lutar, mas nós precisamos. E para as meninas voltarem pegar o lanche do Rafa, gente, foi tanto desafio. Lembra que eu falei que elas estavam com sorvete, né? E eu falei assim, vocês vão tomando sorvete e nós vamos. Gente, quando elas voltaram, aquele sorvete estava todo derretido na mão delas. Elas não sabiam se elas riam ou se elas choravam. A Rânia fazendo xixi na calça de tanto rir, gente. Ela não estava se aguentando, sabe? De nervoso e de rir. E porque elas têm um negócio assim, é sério, tá? Eu tô falando sério aqui. Elas têm um negócio do meu compromisso com vocês, que eu achei tão bonitinho. Elas, não, mamãe, a gente vai correndo, porque a senhora tem que entrar com as mulheres e tá. E eu fiquei ali, gente. Então, eu tenho certeza que tem um recado de Deus nisso, porque foi uma coisa muito anormal, muito anormal, muito. O casaco já foi, aí depois o lanche. Então não quero ficar repetitiva aqui, mas como vai ficar esse vídeo gravado, o outro não salvou, eu quero falar o que o Espírito Santo de Deus já quer trazer para nós aqui agora. Aquilo que era seu, tá? Não é o que você quer conquistar. Não, aquilo que já era seu. O lanche já era nosso, o casaco já era nosso. E que foi perdido, eu estou falando aqui de bens materiais, mas pode ser algum sentimento, pode ser alguma amizade, pode ser algum relacionamento, eu não sei. E que foi perdido, você quer isso de volta porque você tem que querer. A gente tinha a opção. Lembram-se que eu falei? De querer ou de não querer. E a gente quis. Então, volta, recalcula a rota. Vai atrás daquilo que é seu. Vai atrás daquilo que é seu. Cansa. Exige esforço, exige. Desgasta. Mas depois é bom demais estar com aquilo que é nosso na mão de novo. É muito bom. Entendeu? Corre atrás daquilo que é seu. Corre atrás. Não importa se alguém vai falar que não é seu mais. Se é seu, é seu. Amém? Corre atrás disso. Volta a recalcular a rota. Não desiste. Se esforça. Gente, Deus tem falado tanto comigo. Exatamente. Deus tem falado tanto comigo, gente, sobre a questão da preguiça, que vocês não têm noção. E eu sei que é Ele falando, porque quando eu começo a ver muito uma coisa, em muitas situações, eu sei que é Ele. Igual a preguiça eu tô vendo em muitas situações. Por exemplo, eu tô no meu trabalho, eu vejo que alguém não fez isso, antes pra mim, tá, beleza. Aí já vem na minha cabeça, ai que preguiça. É pessoa preguiçosa. Aí depois, amém. Aí depois vem não sei o que, preguiça. E agora falando isso aqui pra vocês, tá me vindo de novo. Porque se a gente tivesse preguiça, ai, tô cansada. A gente tava cansada. Mas se a gente tivesse preguiça, né? Ai, tô tão cansada. Ai, deixa pra lá. Ai, um casaco preto, depois a gente compra outro. Ai, não sei o que. Entendeu? Essa semana, Val, olha isso. Não, a gente teve que enfrentar a preguiça, gente. A vontade de não querer, a vontade de deixar pra lá, entendeu? A gente tem que enfrentar. Então, e hoje eu li uma coisa, passou muito rápido assim, alguém me mandou e passou muito rápido sobre... São 7 coisas que o Senhor não gosta. E das 7 coisas, gente, o que eu lembrei foi a preguiça. Olha só.
Exato, você sabe. Ai, não vai achar. Aí você compra outro. Ai, deixa o lanche pra lá. Não vai. Tá tudo bem, vai entender. Mas era meu, caramba. Eu paguei por aquilo, entende? Oi, Ju, tudo bem? Então, meninas, não dá pra deixar a preguiça tomar conta da gente. Nessas 7 coisas que o Senhor não gosta, 2 me chamaram a atenção. Uma que sempre me chama, que é o orgulho, porque eu sou muito cuidadosa para não ser orgulhosa, porque, meu Deus do céu, né? E a preguiça. Tinham outras coisas que, olha, eu nem vou lembrar. Olha, Lari, viu? Então vai voltar a ser de noite, tá? Eu tentei fazer de manhã, mas eu não senti. Sabe assim, eu não senti. Eu tentei fazer de manhã porque algumas mulheres pediram, mas a direção do Espírito Santo para nós foi de fazer de noite, para nós entregarmos as primeiras horas da nossa semana para Ele, consagrar a Ele, né? Que Ele é o primeiro. Que bom, querida, que bom que você voltou. E daí, eu peguei, voltando ali no assunto, né? Ai, casaco preto, a gente acha, deixa pra lá, não vai encontrar. É bem isso. A gente tem que ir contra os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente, assim, de desânimo, porque normalmente são pensamentos carnais, são pensamentos da nossa cabeça, entendeu? Então, a gente precisa enfrentar a preguiça, a gente precisa saber se nós queremos ou não. Isso é um outro ponto também. Ok, perdi aquilo, eu quero. Então vou correr atrás. Eu não quero? Ok. Prejuízo é teu. E é meu. Entendeu? Então eu quero isso que eu perdi. Nós vamos ter que correr atrás. Vai exigir esforço. Não dá lugar para preguiça. Mas o prazer de ter de volta é muito bom. É muito bom. Então, meninas, eu tenho certeza que é um recado do Espírito Santo de Deus. Ainda vou assimilar também para mim o que ele quer dizer isso para mim, né? Porque nós vivemos isso primeiro. Então, meninas, eu quero que vocês pensem nisso, tá? E que se o Espírito Santo trouxer à sua memória algo que perdeu, ou se você já tá lembrando aí, seja algo material. Gente, às vezes é um livro. Às vezes, ó, o que tá vindo aqui, ó. Às vezes é um livro que você emprestou para alguém, mas você quer esse livro de volta. Tenha coragem, peça teu livro de volta. Qual o problema? Amém? Qual que é o problema? Tá bom? Cria coragem, pede de volta, não dê voz pra preguiça e lembre-se que pode ter pessoas que venham até dizer que o que é teu não é seu. Não fique na dúvida. Não fique na dúvida. Eu sabia exatamente o que era meu. Entendeu? Então, a Raíssa sabia até mais do que eu. Porque ela falou, não, é meu, é meu. E quando a mulher falou, gente, que é esse cabelo aqui, socorro. E quando a mulher falou assim, esse aqui eu falei assim, se ela falou que é dela, ela tem certeza que é dela. Vocês estão entendendo? Sério mesmo, gente, eu precisei ser firme com a mulher. Ela ainda quis me botar uma pressão, tipo, aquela câmera ali. Falei, olha, moça, se você falar desse jeito comigo de novo, eu vou entender que você está querendo dizer que eu estou roubando. E eu não vou gostar disso. Então eu vou pegar o meu casaco e eu estou indo. Entendeu? É possível conquistar. Amém. Isso. Se posicione e decida se você quer. Eu quero. Então vai atrás. Vai atrás. Nem que minha filha, nem que pra isso você tem que fazer xixi na calça. Igual a Rania hoje. Quase fez. Mas vai ter de volta o que é seu. Amém? Amém. Ai, gente, que loucurada, né? É umas loucuradas que o Senhor faz com a gente, que olha, Senhor Jesus. Meninas, como é que nós estamos aí com o nosso encontro presencial, com o nosso início do curso, Aprendendo a Ouvir o Espírito Santo de Deus? Eu sei que algumas que estão aqui já até fizeram inscrição. Eu sei que outras estão esperando começar o mês, né? Porque, meninas, final do mês pra mim também não é fácil, não. Não é fácil, não. E o meu cartão de crédito já tá ali nas tampas, não tô podendo. Então, eu sei como é que é. Outras, né, estão esperando começar o mês para poder fazer as suas inscrições. Vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Parece que eu fico repetindo, porque a Lari quer adesão, quer não sei o quê. Vocês me conhecem, vocês sabem que não é por isso. É porque quando a gente pensa sobre
ferve muito dentro de nós. Ferve muito dentro de nós, sabe? Então tem coisas muito boas do Senhor vindo. E Ele tem particularidades para nos entregar. Nós vamos abordar um tema que não é falado comumente por aí, que na verdade nem nas igrejas se fala muito, mas é o tema que o Senhor colocou no nosso coração e nós vamos com tudo, com o que nós temos, né, mulheres do alto? Até para nós é um super desafio, porque nós vamos precisar 100% da direção do Espírito Santo de Deus, mas Ele tem dirigido tudo, né, meninas? E se Ele confirmou, Ele vai fazer. Então se preparem, porque nós vamos ser forjadas juntas. Nós vamos ser forjadas e nós vamos sair mais fortes desse encontro. Amém? E também aquelas que puderem estar no curso. O curso é 100 palavras, né? Nem dispensa. Vai ser incrível. Então, olha lá. Olha lá. Ai, que bonito o nome desse curso, Damas, né? Que lindo. Eu quero contar uma coisa pra vocês. Que você me fez lembrar, Verônica. Antes eu vou ler aqui, perdemos tantas coisas. Em nome de Jesus, Lara, eu volto e meia, eu me lembro de você. Que você compartilhou comigo, né? Eu me lembro de você. Em nome de Jesus, vocês permaneçam firmes, vocês permaneçam batalhando, não deem lugar à preguiça e ao desânimo. E vocês serão restituídos e será para a honra e glória do nome de Jesus. Tá? Amém? Amém? Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Meninas, eu preciso contar uma coisa pra vocês que aconteceu ontem aqui em casa. Porque a gente não entende, gente. Às vezes eu falo assim, Deus, o Senhor deixa a gente muito louca. Por que o Senhor faz isso? A mãe de um ex-aluno meu, ela me convidou no início da semana, no final da semana passada. Ela falou assim, Lari, vai ter um encontro sexta-feira, que era ontem. Sexta-feira, de 10 mulheres que são cristãs, não são todas da mesma igreja, e eu tô pensando muito em você, Lari, muito, e eu orei, e o Senhor falou para eu te chamar. Então, meninas, sobre o curso, ele vai ficar gravado, só as partes das dinâmicas que não, porque são partes que para as pessoas terem bastante liberdade, as mulheres terem bastante liberdade. A parte da dinâmica nós não vamos gravar, mas a parte teórica ali sim, tá bom? Mas daí a gente passa, para quem não estava ao vivo, a gente passa a dinâmica para poder fazer. As dinâmicas são tão ou mais importantes. E daí, meninas, o que aconteceu? Beleza, eu confirmei com ela, tava tudo certo, sexta-feira eu não tinha nada. E daí um casal de amigos nosso viria para cá esse fim de semana. E daí eu fiquei focada nessa vinda deles. E deu a sexta-feira, eu esqueci, porque eles iam chegar sexta-feira. E daí ela pegou, então posso fazer mesmo se não estiver ao vivo? Pode, os dias que você puder estar ao vivo vai ser muito melhor. As aulas vão estar gravadas, vão ser gravadas, né? Mas a parte prática não. Então, se você não tá ao vivo, você vai ter só a parte teórica. Mas se você estiver ao vivo, você vai ter as duas. Aí vai ter algum dia que eu não vou poder. Mas nas que você puder vai ser maravilhoso, né? É diferente. E daí, gente, eu fiquei naquela, fui comprar ingrediente para fazer uma sobremesa, para receber eles e tudo mais. Escuta isso, gente, escuta isso, por favor. E daí, gente, eu fiquei tão focada nisso, porque assim, quando eu vou receber alguém, eu gosto de receber bonitinho, entendeu? A gente separa o quarto, a gente deixa arrumado, a gente deixa cheiroso, a gente gosta de deixar uma coisinha em cima da cama, um miminho, alguma coisa. A gente é assim, nós somos assim aqui em casa. E daí, gente, eu peguei... Pera um pouquinho. Tá bom o lanche? Tá, né? Valeu voltar? Glória a Deus. Tá comendo lanchinho, meu povo. Te amo. Aí eu peguei, esqueci. O encontro com essas mulheres era 7h30. Quando deu 8h30, ela me ligou. E eu falei, meu Deus, amiga, me perdoa.
Meninas, eu fiquei tão mal, eu chorei. Eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. E depois ela me mandou uma foto, tinha o meu lugar na mesa, gente. Mas eu fiquei tão mal, fiquei arrasada. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus. Eu ali focada em querer fazer a sobremesa e tal. Nesse meio tempo, esse casal me liga. Lari, teve um imprevisto. A gente não vai conseguir ir esse fim de semana, eu já te explico. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Falei, Deus, eu não tô acreditando. Eu ia nesse lugar. Eu não ia para levar a palavra para nada, eu ia para estar lá, para, sabe assim, eu fui uma convidada para estar num lugar gostoso com mulheres cristãs, 10 mulheres cristãs. Eu falei, Senhor, eu não acredito, o Senhor me tirou daquele lugar. O Senhor fez tudo isso para eu não ir lá, mas não sei, eu acho que é para eu ir. Isso é coisa de mim, o que é? Já não estou conseguindo discernir o que o Senhor fala comigo, o que o Senhor não fala. Preciso ir para o monte de novo, fala, mas eu já quero ir para o monte mesmo, de qualquer forma. Tá, gente, daí beleza, já era quase 9 horas, eu peguei e falei, tá, não tem como eu ir mais, e nisso eu tava muito mal, eu fiquei muito mal de não ir. Aí, e a minha amiga super querida, a mãe do meu ex-aluno, Lari, Deus tem o tempo para todas as coisas, esse encontro acontece uma vez por mês, uma sexta-feira por mês. No próximo encontro você vai estar, porque eu vejo você com a gente aqui. Aí tá, beleza, só que nesse meio tempo, meninas, eu peguei, a gente serviu uma... Daí eu falei assim, então tá, então o café que a gente ia servir pra eles, nós vamos tomar café. Começamos a tomar café, gente. Vocês não têm noção, eu vou abrir aqui pra vocês. Nós começamos a tomar café, tudo. De repente, olha por uma bobeira. O Rafa, ele gosta... Nós aqui gostamos muito de azeite, muito. Eu quero ver se vocês já fizeram isso que eu fiz, tá? A gente gosta muito de azeite em tudo. Só que eu falei pra vocês, o mês tá acabando, eu tô esperando chegar o mês, a despensa já não tá do mesmo jeito, né? E ele pegou um pão e ele pôs tanto azeite naquele pão. E eu falei, amor, tá quase acabando o azeite, tem que dar até começar outubro. Falei assim. Ele ficou tão ofendido, gente. Ele ficou tão ofendido. Eu não sei se vocês já fizeram isso com o marido de vocês. Mas ele ficou tão ofendido e ele falou comigo áspero. Vocês não sabem o que ele falou pra mim. Aí eu vou falar pra vocês. Porque eu tava antes falando do encontro, do nosso encontro, do curso. Eu tava ali trocando ideia com elas. Porque sempre na mesa flui, né? E quando eu falei isso, eu falei, amor, cuida do azeite, tem que dar até a semana que vem, começa outubro. Ele ficou tão bravo e ele falou assim pra mim. Mas... Como é que é? Mas deixa as mulheres do alto verem que você fica regulando o teu marido. Eu abaixei minha cabeça, assim. E eu fiquei olhando pra minha xícara do café e tava escrito resiliência na minha xícara. E eu, beleza. E daí ali ele já ficou fechado. E daí ele falou de novo do Mulheres do Alto. E a Rânia falou, papai não fala do Mulheres do Alto. O senhor sabe como a mamãe ama isso. Você tá defendendo a sua mãe? Daí, gente, começou. Começou aquele negócio, o clima pesou. E eu ali em silêncio. E a minha cabeça tava assim, Senhor, era pra eu estar lá, eu não estou, era pra eu receber um casal, eles não vêm, agora tá isso? É isso mesmo? Só que dali, gente... Eu nem sabia que em algum momento, de algum dia, o Rafa tinha falado algo grosseiro que ofendeu a Rânia. E ela guardou aquilo. E como aquela conversa ali, naquela hora, já tinha começado a ficar meio desagradável, ela pegou e falou. E também já vou falar. Aquele dia o senhor falou assim, assim comigo e eu não gostei. E o senhor está falando assim, assim com a mamãe, e eu tô vendo que ela não está gostando. Porque nenhuma mulher gosta de grosseria. Porque ele falou num tom alto, entendeu? Gente, aí o Rafa começou e ele falou assim, não, mas eu não tô sendo grosseiro. E eu muda e calada, a Rayana calada,
Aí a Raíssa falou, papai, às vezes o senhor, igual agora, o senhor tá falando mais alto e não precisa. Entendeu? Daí ele foi se acalmando. Gente, dali a pouco o Rafa olhou assim e falou assim, eu não quero chorar. E ele não chora. Tô falando mais baixo que ele tá aqui na sala. Dá pra ouvir assim? Vocês conseguem ouvir? Me dá um sinal de vida aí. Me manda um joia. Falando nesse tom, vocês me ouvem? Alguém me fala aí, por favor. Tá, beleza. Daí ele pegou, ele fez assim, eu não quero chorar. Aí eu levantei minha cabeça, porque ele quase nunca chora, quase nunca. Gente, ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, a minha cabeça ficou assim, gente, era pra eu estar num lugar com mulheres cristãs. Eu não estou, era pra eu estar sentada, tomando um café, o que eu mais amo, falando de Deus, o que eu mais amo, ouvindo de Deus, o que eu mais amo. Aí eu não estou lá. A visita que era para vir não veio, meu marido agora tá chorando, coisa que ele nunca faz. Ele não chora assim de... Mas tipo assim, o olho dele fica muito vermelho e é tão engraçado, gente, que a lágrima dele cai por aqui, ó. Cai quase nada por aqui e vem por aqui, ó. Aí, quando eu levanto a cabeça, ele... Eu posso ter sido grosseiro, mas vocês não sabem como eu tô por dentro. E daí ele começou a falar das coisas que ele tá por dentro. Do trabalho dele, que ele tá incomodado, de promessas do Senhor que não se cumpriram ainda na vida particular e pessoal dele, de tantos nãos que ele recebeu já do Senhor nessa nossa caminhada. E ele foi falando, gente, e chorando. Quando eu olho pro lado, a Raíssa, vendo o pai chorar, ela chorou, mas ela chorava. E daqui a pouco a Rania tava chorando, e daí eu tava chorando, e a Rayana tava chorando. Olha isso, gente, ontem, tá? E a Rayana chorando. E daí ele se acalmou, daí eu falei assim, Rafa, nós somos uma família, e nós precisamos ouvir o que você tem para dizer. Ele falou, mas eu não posso chorar, eu não posso desabar, eu sou o forte da casa. Eu falei, mas o forte, para ser forte, precisa ser fraco às vezes. E daí a Rania falou, papai, quando a mamãe não tá bem, a gente segura ela, quando eu não tô bem, elas me seguram, mas quando o senhor não tá, o senhor tem que falar, porque a gente vai segurar o Senhor. Nós estamos aqui para andar junto. E daí a Rayana também falou, a Raíssa falou, a Rayana não falou nada, ficou quieta, só ouvindo. E daí ele falou, não, mas eu não posso. Daí eu falei, Rafa, você pode sim, você deve, senão você vai ficar com doença dentro de você, senão você vai ficar tendo essas atitudes que a gente não entende às vezes. De você, às vezes, dar uma resposta mais atravessada pra gente, pra nós é do nada, porque a gente não tá sabendo, agora tá tudo mais entendível dentro de nós, porque você tá falando um pouquinho, só que eu quero que você fale. Daí ele falou da morte da mãe dele, que ele não se lembra, não tá conseguindo lembrar mais da voz da mãe dele, mas ele também não gosta de ouvir, assim, vídeo, áudio que tem dela, entendeu? Daí ele falou das dificuldades, que tudo pra ele é muito mais difícil. Realmente, sabe, eu não sei se pra vocês ou pra algum parente de vocês é assim, mas pro Rafa parece que tudo realmente é mais difícil. Tô falando de verdade pra vocês. É um propósito de Deus que eu não entendo exatamente, Sassá, eu vou chegar lá pra vocês entenderem. E daí, meninas, e ele falando, e parece que pra mim é tudo mais difícil, é tudo mais custoso. Eu tô cansado de não ter resposta do Senhor, eu tô cansado de esperar, eu tô cansado. E era tudo entendível, todas as coisas entendíveis, todas as coisas. E daí eu peguei, e nós ali, eu falei, gente, nós vamos orar. Vamos orar o Pai Nosso? Nós oramos o Pai Nosso, chorando, gente, nós oramos chorando. Você sabe o que é uma família inteira chorando? Tava o Rafa chorando, tava eu, tava todo mundo. Ele falou isso. Jorginho, você tá ouvindo? Ele falou isso. Ele falou assim, vocês não entendem a mente de um homem. A gente pensa muito diferente. Eu falei, pensa mesmo, mas a gente precisa que você compartilhe, senão nós não vamos saber. Senão nós não vamos saber. E ali, gente, nós demos as mãos e nós oramos o Pai Nosso na choradeira. Vocês não estão entendendo.
E o Jorginho sempre tem uma conexão, né, Jorginho, com o Rafa, parece que sente quando ele não tá muito bem. E ali nós oramos, chorando. E daí depois a Raíssa falou, Deus, olha pra nós, Deus, olha aqui pra nós, olha como tá a nossa família. Aí que eu chorei mais ainda. Daí o meu café gelou, o café de todo mundo gelou, a sobremesa deliciosa que a gente tinha feito para as visitas. A gente nem tava com vontade de comer naquela hora. Aí, beleza, a gente passou aquele momento, eu fiquei muito feliz. Aí eu entendi, eu falei, gente, eu não fui lá porque precisava estar aqui e as visitas não vieram, porque se elas tivessem isso não ia acontecer. E o Rafa foi a primeira vez que ele se abriu assim, sabe? Às vezes pra mim ele se abre mais, mas para as meninas ali, que as meninas viram o pai dela frágil. E é errado isso, é lógico que não. É lógico que não. Sabe? Isso mesmo. E foi isso que nós falamos pra ele. Eu não sei se vai ter que falar de novo e de novo pra ele entender, sabe? Mas daí a gente também pode entender que às vezes ele dava umas respostas atravessadas porque a cabeça dele estava maquinando em tantas outras coisas, entendeu? E daí, beleza. Daí eles ficaram aqui na sala e eu falei, gente, eu vou ali no quarto só um pouco, eu vou orar. Porque quando acontecem essas coisas, eu não gosto de deixar as palavras assim no ar, entendeu? Eu não gosto. É meu jeito, eu não sei, eu sou assim. Daí eu fui, me ajoelhei no meu quarto. E ali eu chorei com o Senhor. E eu falei, Senhor, o Senhor ouviu todas as palavras que foram faladas nessa mesa? O Senhor ouviu o Rafa falar que ele não aguenta mais não ouvir a tua voz, que ele não aguenta mais não ter respostas, que ele não aguenta mais as coisas ser tão difíceis para ele e ele colocar em dúvida coisas que não são dúvida para nós. E eu não quero que isso fique, que essas palavras fiquem assim. Então eu quero que o Senhor recolha tudo que foi falado, todas as nossas lágrimas, tudo que aconteceu ao redor dessa mesa. E o Senhor faça disso o que for da sua vontade. Eu falei, o Senhor faz isso o que for a sua vontade. E daí eu entreguei, eu falei, mas eu não posso sair daqui, eu não vou levantar meu joelho enquanto o Senhor não me der uma palavra para o que aconteceu aqui hoje. Porque a tua palavra é a verdade. E a tua palavra me move. Então eu preciso encerrar essa conversa de hoje, eu e o Senhor, com uma palavra do Senhor para mim. E foi tão difícil de eu ouvir, meninas. E veio Eclesiastes 7 na minha cabeça. Hã? Você gostou? Deixa eu mostrar para as mulheres, porque elas estão sabendo do babado que foi isso, meu filho. Daqui. Olha aqui, meninas, como valeu a pena. Ele raspou o lanche, falou que queria mais um. Raspou. Na hora que ele falou pra mim, eu falei assim, não, ele não tá com as contas. Eu sei. Aí, ó, viu, gente, como tem que conversar. E daí, gente, veio Eclesiastes 7. E olha como são as coisas, gente. Olha como são as coisas. E eu li aquele capítulo todo. E eu falei, Senhor, não me veio o versículo, mas eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer falar para mim. Eu não vou levantar daqui enquanto o Senhor não me der uma palavra para tudo que aconteceu aqui hoje. Isso foi ontem, meninas, ontem. E daí eu li todo e não enxerguei. E veio para mim aquilo que eu sempre falo: mais vale o fim das coisas do que o começo. Esse versículo está no livro de Eclesiastes, no capítulo que ele pediu para eu ver. Só que eu li e não vi. Só que veio essa palavra. Daí eu digitei, eu estava com meu celular ali do ladinho, eu digitei no Google e pus, né? Mais vale o fim das coisas do que o começo, a passagem bíblica. Eclesiastes, tarará.
com meu pai no leito do hospital chorando. É muito difícil, né, gente? E ali, daí eu me levantei, agradeci o Senhor. E eu falei, é isso, Senhor, é isso. Mais vale o fim das coisas do que o começo. Muito mais vale o fim do que o começo. E o Senhor já está lá no fim. Nós podemos até ter começado muitas coisas sem o Senhor, mas o Senhor já está lá no fim. Muito obrigada. E dali, gente, a gente sentou, a gente assistiu o filme, a gente deu risada e nós ficamos leves. Agora, gente, quem é que entende os caminhos do Senhor, gente? Vocês estão entendendo por que a palavra dele fala assim, que a gente não entende os caminhos dele? Eu fiquei tão chateada de não ir naquele lugar. Eu fiquei tão chateada de ter frustrado a minha amiga, que pensou em mim. Sabe? Glória a Deus. Obrigada, Susana. Eu fiquei tão chateada de tipo assim, puxa, eu esqueci, Senhor, e esqueci por aquilo que nem aconteceu na minha casa, que eu não recebi a visita. Mas o Senhor já sabia que ia ter essa conversa. O Senhor já sabia que ia ter esse desabafo. O Senhor já sabia que isso ia acontecer. Sabe? E tem mais um agravante, meninas, que algumas já sabem, outras não. Que o Rafa, ele é adotado. Ele perdeu a mãe adotiva dele, né? Ela faleceu. E ele não sabe quem são os pais dele de verdade. Ele já procurou de inúmeras maneiras. Ele já fez aquele Genera, que é o que procura a família genética. Enfim, e mais uma vez as coisas não fecham para ele. Ele não encontra, não tem um fio. Os parentes que ainda estão vivos, que são todos de São Paulo, quando a gente pergunta, quando ele se aprofunda um pouco mais, ele some. A gente literalmente some. É prima, é tio, é madrinha. Todos sumiram, todos. Quando o Rafa fala, eu quero conhecer, eu quero ver, todos somem, ninguém fala nada. E eu falo, Rafa, às vezes não é para você conhecer, eu não sei, mas dentro dele, só ele sabe o que ele carrega, né? Eu não sei, porque eu tenho meu pai e a minha mãe que eu conheço. Então, exatamente. E é um sentimento, Val, que eu não supro, que as meninas não suprem, mas que só o Senhor supre, mas ao mesmo tempo deve ser muito difícil. Então, meninas, foi muito importante esse momento, sabe? Aqui em casa eu tô mesmo abrindo meu coração para vocês, de verdade. Isso foi uma coisa muito íntima, nossa, muito, muito, muito íntima. Você sabe o que é? De uma hora para outra, uma família inteira ao redor da mesa chorando. De uma mesa que estava pronta para receber visita. Vocês estão entendendo? Mas o Senhor é que sabe os caminhos dele. Não sou eu, não é você, não é o Rafa. Às vezes vocês não sabem os caminhos que o Senhor está tendo para sua casa, para sua família, mas Ele sabe. E a gente só pode crer até o fim e lembrar. É verdade, assim. Amém. E a gente só pode, gente, guardar muito na nossa cabeça que o Senhor está em tudo, até quando está parecendo que está tudo uma grande confusão. O Senhor está ali. O Senhor está ali. Tanto que essa mãe desse meu ex-aluno que me chamou, ela não ficou chateada comigo. Hoje ela já me mandou mensagem, ela já conversou comigo, porque o Espírito Santo já acalmou ela, porque eles tinham outro propósito. Vocês entendem que se eu estivesse lá não ia acontecer isso, e se tivesse a visita aqui também não ia acontecer. E quando a gente terminou de orar o Pai Nosso, eu falei, gente, nós não sabemos explicar e nós não... Eu lembrei do nosso devocional, né? Eu falei, nós não sabemos o como, o onde e a forma do Senhor. Mas o que eu sei que isso que aconteceu aqui hoje rompeu algo espiritualmente que eu não sei o que é, mas eu sinto que algo espiritualmente rompeu. E foi muito importante. Então, meninas, às vezes as coisas vão assim. Ai, parecia que você que fez a besteira, porque pareceu que eu que fiz a besteira de esquecer de ir lá, porque minha cabeça estava tão focada em receber aqui, e no fundo o Senhor estava costurando tudo.
para fazer como ele quer. Por quê? Porque todos os dias de manhã eu falo, Senhor, esse é mais um dia que está nas tuas mãos, e o Senhor faz dele como o Senhor quiser, e ele fez como ele quis. Entende? Então, meninas, eu vou guardar isso que você falou, Marcinha, em nome de Jesus. Eu estava sendo Marta, com certeza. E quando eu fui ler a palavra depois que ele me deu, exato, quando eu fui ler a palavra depois, que foi só eu sozinha para o Senhor, eu não consegui encontrar esse versículo. E olha aí, assim, a graça enorme do Senhor por nós, porque eu lia e eu falava, Senhor, não estou vendo nada aqui que o Senhor quer me apontar. Eu li 2 vezes, mulheres, o capítulo todo. Eu falei, não estou vendo nada aqui. E daí veio, mais vale o fim das coisas do que o começo. E estava lá. Entende, mulheres? Então, ele tão lindo, né? Falou, tá bom, você não tá entendendo por aqui? Então vou desenhar pra você, minha querida, pra você entender. E eu nem compartilhei com eles isso que o Senhor falou, porque entendi que era algo meu e dele ali, sabe? Se depois ele achar que eu devo compartilhar, eu compartilho. Tô compartilhando aqui com vocês. Então, meninas, e até vocês estavam no meio de tudo isso. Vê se pode, né? Aliás, começou quando ele veio colocar o Mulheres do Alto no meio. Olha que coisa louca, né? Porque as meninas sabem como eu amo isso aqui. E elas também amam. Minha casa ama esse ministério, porque ele é do Senhor e não é meu. Então, em tudo tem um propósito do Senhor. Até na bagunça. Até numa mesa. Onde se chora uma família inteira. Sem nem ter programado para chorar, sem nem ter acontecido algo aparentemente para chorar, entendeu? Mas assim, o choro das minhas filhas de clamor, assim, sabe aquele choro assim? Algo foi rompido em nome de Jesus. E lá no final, quando chegar o final destas coisas, com certeza eu vou vir aqui compartilhar com vocês. E com certeza o Espírito Santo vai me lembrar para eu poder vir falar. Lembra aquele dia, meninas, que nós choramos na mesa, eu e minha família? Então, que o Senhor falou novamente para mim que mais vale o fim das coisas do que o começo? Então, realmente é isso. Quando chegar este dia, eu vou ter o maior prazer de vir compartilhar com vocês. Quando vai ser, eu não sei. A forma, eu também não sei. O Senhor sabe todas as coisas. Amém? Meu Deus. Como sempre eu falando demais, né, gente? Ai, fiquei sem carro, fiquei triste. Olha que lindo. Olha isso, Lari. Viu? Quando foge um pouquinho, às vezes o Senhor queria estar só você e ele. Viu? Amém, tá, meninas? Amém, amém, amém. Ai, acho que podemos começar. Vocês desculpem meu falatório, mas eu li ali, acho que foi o comentário de quem que eu li, que daí eu lembrei. Então eu precisava compartilhar isso, porque com certeza em algum momento na casa de vocês, quando vocês estiverem vivendo algo assim parecido, vocês vão lembrar e vocês vão falar, e vocês vão ficar atentas, porque a minha cabeça estava ali atenta, gente. Eu vendo ali o Rafa falando, a Rânia falando, a Raíssa falando. Eu, Senhor, onde o Senhor está nisso tudo? O Senhor está nisso, me mostra. Entendeu? Eu não abri a boca, meninas. Eu fiquei com a minha cabeça assim, ó. Eu buscando em Deus o que Ele queria. E daí vocês vão lembrar também. Amém, meninas? Ai, bora, né? Bora pro nosso devocional? Para aquelas que estão chegando, que vão ver depois, né, que estão aqui pela primeira vez. Esse é o livro que nós estamos lendo esse ano, Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé, de Charles Spurgeon. Tá bom, meninas? E assim como ele vai trazer graça para o nosso encontro presencial, para o tema que nós vamos abordar. Amém. Ele tá trazendo graça a cada devocional aqui. Sexta-feira foi com a Marcinha. Ai, Marcinha, você vê que eu fico esperando, né? Que quando ela mandou, já tava ligada ali. Ai, que delícia! E eu tenho a primeira aula livre minha, então já fico ali na minha sala, fecho a porta, eu ouço ali. Muito obrigada, eu amo ouvir vocês, mulheres. Mulheres do núcleo, eu amo ouvir vocês. Eu sou
tão alimentada por vocês. Vocês não têm noção. Sabe, a simples leitura do que já está escrito aqui. Eu vou ali, ó. Eu tô ali só ouvindo, só recebendo. Ai, é tão maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Vai ser, querida, em nome de Jesus. E hoje é dia... Opa, tô aqui. Hoje é dia 27, né, meninas? É 27. Isso. Luz divina em meio às trevas. Luz divina em meio às trevas. Vamos orar, então? Aleluia. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo que já foi falado aqui. Sempre quando nós estamos reunidas, Senhor, nenhuma fala é vazia. Nenhuma. O Senhor tem destino certo para cada palavra que é falada aqui minha ou que é escrita aqui, Senhor, pelas mulheres. O Senhor tem destino certo para cada uma dessas coisas. Obrigada. Queremos ser uma contigo, Deus, verdadeiramente. Fala conosco durante essa leitura, nos traz, Senhor, discernimento, revelação do que o Senhor quer nos entregar para essa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Amém? Vamos lá, o título do devocional de hoje é Luz Divina em Meio às Trevas. A leitura sugerida está no livro de Salmos, é o Salmo 18, versículo 28, e diz assim: Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Aleluia. Você acha que eu já não percebi? Ele é. Pode ser que minha alma esteja acomodada em trevas, e sendo estas do tipo espiritual, nenhum poder humano pode trazer-me luz. Bendito seja Deus, Ele pode iluminar as minhas trevas e imediatamente acender a minha vela. Embora eu esteja cercado por trevas que se possam apalpar, Ele pode, contudo, quebrar a obscuridade e imediatamente iluminar os meus arredores. A benignidade é que, se Ele acende a vela, ninguém pode apagá-la com um sopro. Nem ela se apagará por falta de conteúdo, nem se queimará ao longo das horas. As luzes que o Senhor acendeu no princípio reluzem ainda hoje. Que lindo! As lamparinas do Senhor podem precisar de pavios aparados, mas Ele não se apaga. Que eu, então, ouça o rouxinol cantar na escuridão. A expectativa me guarnecerá de música e a esperança dará o tom. Em breve regozijarei em uma vela acesa por Deus. Aleluia, aleluia. Pega essa, em breve eu e você nos regozijaremos em uma vela acesa por Deus para nós. Agora estou sem brilho e sombrio. Talvez seja o clima ou a fraqueza física ou a surpresa de uma aflição repentina. Mas independentemente do que tenha causado as trevas, somente Deus trará a luz. Meu olhar está direcionado somente a Ele. Em breve terei as velas do Senhor reluzindo ao meu redor. Adiante, em seu bom tempo, estarei onde não será necessária vela alguma, e nem mesmo a luz do sol. Aleluia. Que coisa mais linda. Vamos ler o versículo-chave, meninas. Pega a sua Bíblia aí, eu vou pegar a minha aqui, lá no livro de Salmos, o Salmo 18 e versículo 28. A gente costuma abrir a Bíblia e já cair em Salmos, né? Eu abri aqui e caiu em Eclesiastes. Não é brincadeira. Eclesiastes 7, olha lá. Então eu vou voltar um pouquinho. Nós vamos para o Salmo 28. É 28? Sim, Salmo 18. Salmo 18, versículo 28. 18, versículo 28, e diz assim: o Senhor mantém a minha lâmpada brilhando. O meu Deus transforma as minhas trevas
em luz. Com ele ao meu lado, sou capaz de derrotar um exército. Com meu Deus, posso saltar os muros mais altos. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo, ele protege a todos que nele se escondem. Aleluia. Ai, que lindo, Jaque. Ai, que delícia. Olha lá, meninas, que versículo mais maravilhoso e mais oportuno, não é verdade? A gente estava falando aqui, né, da conversa que a gente teve, onde o Rafa expôs ali as trevas dele, as trevas internas que ele estava tendo e que ainda tem. Ele, não é porque ele falou que foi superado, não é verdade? Ele falou, foi aliviado, ainda precisa ser tratado. Foi aliviado, mas o tratamento precisa acontecer. E o Senhor, a promessa dele é que ele traz luz sobre as nossas trevas, sobre as nossas dificuldades, sobre os rompantes, os reveses da vida, sobre as notícias, sobre os acontecimentos inesperados que deixam a gente meio atordoada, que deixa a gente sem chão, ou que tenta deixar a gente em dúvida, ou colocar em xeque a nossa fé. Se nós nos mantivermos firmes, porque diz aqui no versículo 30, o caminho do Senhor é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo, ele protege todos os que nele se escondem. Eu e você precisamos estar guardadas, escondidas, confiando nesse nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele falou, vai cumprir. Pronto, acabou. Por que eu e você deixamos a dúvida entrar às vezes? Porque é difícil. Porque parece que não vai. Porque parece que está passando o tempo e não vai dar. Mas o tempo não é meu, o tempo é do Senhor. O momento não sou eu que digo, é o Senhor que diz. Eu, por mim, eu já teria... Meu Deus, se eu pudesse liberar a bênção, a gente teria liberado bênção para tantas pessoas. Mas o Senhor sabe o tempo e a hora certa, e a forma certa e tudo. Eu e você temos que estar guardadas nele, escondidas nele. Não podemos deixar essas coisas da vida fazer a gente deixar que pensamentos inadequados venham tentar criar raiz em nós. Tipo, ai, que dúvida, ai, não é para mim, ai, o Senhor escolhe quem ele abençoa. Para com isso. Para com isso, eu sou mãe. A maioria de vocês aqui são mães. Vocês escolhem quem tem mais de um filho, vocês escolhem quem vocês abençoam. Pera lá. Não. Não. E não adianta que tenho tantas lutas. Eu também ouço isso, Lari. Eu também ouço isso porque dentro da minha casa tem pessoas que nem servem tanto a Deus assim, estão melhores do que eu no aspecto humano da coisa, né? Mas a Larissa, a família dela, né, fala tanto com Deus, tem alguma coisa errada dentro da casa da Larissa. Porque, né, parece que não tem nada de errado, não. Nós estamos sendo forjadas, nós estamos sendo afiadas, nós estamos sendo ali, ó, afiadas no fogo, e tá tudo bem. E nós não devemos satisfação para ninguém. Na verdade, deixe quem fale. Cada um que está falando vai ter que prestar contas para Deus, antes do que prestar contas para nós. E eu e você temos que ter a certeza de que o Senhor enviará a lâmpada, enviará a vela que não se apagará. E a luz da presença dele será tão forte e tão próxima e tão real que nem vai precisar de vela e nem de sol. E nem de sol. De tão real, de tão próxima que será a luz de Cristo naquilo que nós estamos precisando. Exatamente. Então, nós precisamos estar firmadas em Deus. Eu não sei se é onde estamos errando, Rosana, onde você está errando, eu não sei. Se você ama o Senhor, se você obedece Ele, se você busca Ele, então você precisa entender que a culpa não é sua. Às vezes o Senhor está trabalhando e está tratando, e está tudo bem, e está tudo bem. Como cada palavra que Deus fala. Amém, amiga. Ai, eu amo tanto a tua vida, Tati.
E eu falo assim que, quando eu falei que se eu pudesse abençoar, eu já abençoaria tanta gente. E uma das pessoas que eu abençoaria muito era você, Tati. Porque, meu Deus do céu, né? As coisas não são fáceis, gente. E eu já falei da Tati pra você, gente. A resiliência que ela tem, nada abala ela de que Deus vai fazer. Vai fazer. A água tá aqui já, ó. E ela tá calma, tá? E ela tá bem tranquila aí, Deus sempre faz. É impressionante. Então, meninas, eu também te amo muito, muito, muito. Muito mesmo. Penso em você muitas vezes, viu, Tati? Oro por você. Então, meninas, amém. Amém, obrigada. Então, a gente sabe, às vezes a gente fica correndo atrás de tantas outras coisas e o que a gente mais tem que correr é para debaixo das asas do Senhor, é para debaixo dos cuidados dele. Então, Rosana, se você está debaixo da proteção dele, se você crê nele, se você decidiu por ele, se você se esforça para obedecer ele, a culpa não é sua. É um trabalhar de Deus, porque o nosso Deus, ele escolheu fazer assim. Ele trabalha, ele usa de processos na nossa vida. E os processos são dolorosos. Lembra daquela minha amiga que nós oramos muito pelo esposo dela, o Edu? Pois é, o Edu, ele um dia estava cheio de saúde, estava com a família, ela postou nas redes sociais dela, eles no parque se divertindo. 3 dias depois ele teve um AVC, ficou 15 dias no hospital e não sobreviveu. Ela fez alguma coisa de errado? Não, ela não fez nada de errado, nada. Existe um processo nisso que ela e a família dela estão passando e que só eles sabem. E que só ela vai saber lá na frente o que isso vai gerar, os frutos que isso vai gerar, as sementes que isso vai dar. Então, nem sempre é agora, se a gente está fazendo uma coisa errada, a gente precisa, sim, recalcular a rota e voltar atrás. Entende? Quando o Jorginho se acidentou. Amém. Coisa linda. E você vê nessa sala. E Deus tinha um propósito tão específico para o Jorginho naquele hospital. Tinha um propósito tão assim, meu Deus, como Deus ama aquele homem, aquele jovem, né? Como Deus ama, porque levou o Jorginho lá, acidentado, para poder salvar a vida dele. Olha isso. Olha o tamanho do amor de Deus pela vida dessa pessoa. Né? E precisou outra pessoa sofrer para poder alcançar outra. Sabe? Eu ouvi um vídeo no Instagram falando, sempre é alguém que me marca, falando assim, uma pastora americana falando. Ela falou muito, mas ela falando assim que se eu e você não pagarmos o preço pelos nossos filhos, eles vão pagar, porque alguém vai ter que pagar. Na nossa geração, alguém vai ter que pagar. Eu e o Rafa decidimos pagar o preço pelos nossos filhos. Então eu acredito que para elas vai ser um pouco mais fácil do que para nós. Entendeu? Então paga o preço e vão para frente. Amém. Virão mesmo e virão. Exatamente. E quanto mais, Lari, quanto mais a gente buscar entender, eu acho que é aí que difere bastante a nossa mente da mente da maioria dos homens. Não digo todos, mas da maioria, porque os homens, na sua grande maioria, eles tentam entender, porque eles são muito mais racionais do que nós. Então eles tentam entender os processos do Senhor. Eles tentam entender a forma do Senhor agir. Só que o nosso Deus, ele não cabe no nosso entendimento e não vai caber na mente humana. Nós nunca vamos conseguir entender ele. A ciência não explica e entende ele. Ninguém entende ele. Porque ele se faz assim. Ele veio para confundir os sábios, não é verdade? Não é isso que a palavra diz. Ele veio para confundir os sábios, ele veio para dizer para aqueles que sabem tudo que não sabem nada, ele veio para dizer que aqueles que não sabem nada, ele deposita a fonte de conhecimento dele e essas pessoas passam a saber tudo e ter conhecimento. Então ele veio para fazer isso mesmo. Por quê? Porque não é o momento dele ser entendido enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, mas eu acredito que quando estivermos na glória com ele, nós vamos entender tudo.
Nós vamos assim, sabe, eu tenho assim que a nossa mente vai ser aberta de uma forma e ela vai funcionar assim no seu 100% e nós vamos conseguir tomar o entendimento de todas as coisas. Mas eu, por exemplo, quando eu começo a querer entender demais, eu começo a querer ficar meio doida. Daí eu falo, para, Larissa, o nosso Deus é um Deus que não cabe na nossa mente, não cabe no nosso entendimento, por isso que é uma decisão. Por isso que ele deu o livre-arbítrio, porque ele não está amarrando eu e você para andar com ele. A gente sabe que é o melhor, só que ele quer que a gente vá para ele por amor, não pela força. Então, livre-arbítrio é para isso. E uma vez que nós escolhemos por ele, a gente pega esse livre-arbítrio e joga fora, porque daí a gente não tem mais livre-arbítrio, a gente tem a vontade do Pai. O livre-arbítrio só vale verdadeiramente para nós decidirmos de que lado nós estamos. Se nós escolhemos por Deus, escolhemos por Ele, aceitamos Jesus, acabou o livre-arbítrio. Esquece isso, acabou. Porque não vai ser feita mais a minha vontade. Vai ser feita a vontade de Deus. Vai ser feita a vontade do Pai que está no céu, para nós, para mim, para quem aceitou Ele. Mas se eu decidir não andar com ele, aí, minha filha, é de decisão em decisão, livre-arbítrio batendo na porta. Certo? Enquanto nós quisermos andar na contramão, querer fazer do nosso jeito, conforme a gente entende, a gente não vai. Porque o Senhor não trabalha assim. Ele trabalha com processos. Ele trabalha de um jeito que a gente não entende. Olha o que ele fez ontem. Ele bagunça tudo para poder consertar alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Mas a gente sabe que ele consertou. Entendeu? Então, minha querida, quando alguém vier falar com você sobre essa questão de livre-arbítrio, você fala assim, olha, eu já peguei meu livre-arbítrio e eu já devolvi para o Senhor no dia em que eu reconheci Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Porque a gente reconhece ele não só como Salvador, viu? É como Senhor também. E o Senhor, né? Lembra da época dos escravos? Então, o Senhor é quem? O Senhor, ele dava todas as ordens, né? Ele é quem dá ordem, ele é quem decide, ele é quem diz, vem aqui, vai ali, faz lá, iririrororó. Então, quando nós decidimos por Jesus, nós decidimos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O que acontece é que a maioria das pessoas está colocando exatamente nada. Tudo bem às claras, não adianta. Não adianta. O que acontece é que a maioria das pessoas está diferenciar. Eu sei que não é divorciar, fica tranquila. Diferenciar as coisas. Tá bom. Pode me falar, Lari, viu? Pode me chamar e me escrever. O que acontece, gente, é que a maioria das pessoas e de dentro da igreja assumiu para sua vida só a parte do Salvador. Então, Jesus é meu Salvador, mas eu continuo sendo a senhora da minha vida, né? Eu continuo fazendo o que eu quero com a minha vida, mas, gente, vamos voltar para o evangelho simples. O Senhor é nosso Senhor e Salvador, né? Então, ele é meu Salvador e ele é meu Senhor também. Então, eu decidi que ele é meu Senhor também. Então, ele decide as coisas por mim. Por isso que quando eu aceito Jesus, no pacote eu devolvo para ele meu livre-arbítrio e falo, o Senhor está com o Senhor. Ele não pertence mais a mim, porque a partir de agora que eu entendi que eu aceitei o Senhor, tudo na minha vida vai ser feito conforme a sua vontade. Porque eu sei que o Senhor tem, os seus planos são melhores, são maiores, são mais altos do que os meus. Que os seus caminhos são bem melhores do que os meus. Que o Senhor já sabe o futuro e eu não sei. Amém? Então, meninas, nós temos um Deus que tem uma vela maravilhosa. Uma vela de luz para aquilo que nós precisamos. Uma vela de provisão para aquilo que você precisa. Uma vela de uma porta aberta para aquilo que você precisa. De uma cura. Ele tem essa vela disponível para mim e para você. E no tempo oportuno de Deus, nós receberemos. Você sabe, meninas, que exatamente. Você sabe que, às vezes, né, acontecem algumas coisas, tal, daí eu falo, não, mas
No tempo certo de Deus vai acontecer. Daí algumas pessoas falam assim pra mim, ai Lari, mas daí é muito confortável andar assim, né? Se aconteceu é de Deus, se não aconteceu ainda é porque não tá no tempo de Deus. E se não aconteceu é porque Deus não quis. Aí é muito cômodo, né, Lari? Aí eu falo, meu Deus, não tô entendendo nada do evangelho, nada. Porque não tem nada de cômodo nisso. É insuportável andar assim. Porque muitas vezes a gente quer as respostas prontas e rápidas e diretas pra nós, né? E quando nós falamos que não aconteceu ainda porque não é o tempo de Deus, é porque nós entendemos. Não é porque para nós é mais confortável falar isso, não. É porque nós estamos nos humilhando e nos colocando debaixo da soberania de Deus, debaixo da vontade de Deus. Nós estamos pegando a nossa força própria e colocando lá embaixo e deixando Deus agir. É por isso. Exatamente, Sassá. É porque nós estamos tirando de nós a independência, né? Porque agora essa geração é totalmente independente, eu não preciso de ninguém, né? As mulheres, desculpa o termo, tá? A gente vai usar um termo aqui que eu nem gosto, mas as mulheres não precisam de macho, não é assim? Eu não preciso de macho pra minha vida. Acorda, gente. Acorda. Acorda. Faz favor. Sabe que essa geração agora é assim. Eu não preciso de filho, eu tenho pet. Nada contra os pets, eu amo os petzinhos. Amo, entendeu? Mas por favor, entende? Por quê? Porque sou independente, meu corpo, minha vida, eu faço o que eu quero. Ah, para com isso, vai. Para com isso. Mas aí é assim que muita gente tá, porque tem o Senhor somente como Salvador. Mas uma vez que nós decidimos que Ele é nosso Senhor também, tchau, tchau, coisa arada. É tudo coisa arada que a gente nem precisa. Exatamente, é isso aí. A gente abre mão dessas coisas e a gente vê que a gente nem precisa daquilo. Que aquilo só contamina a nossa mente, o nosso corpo, tudo em nós. Então, meninas, sabe? Não é confortável dizer. Não, porque está no tempo de Deus, nós estamos esperando o tempo de Deus. As pessoas que não têm discernimento e entendimento, porque eu já ouvi, não foi uma, nem duas, nem três vezes, eu ainda ouço às vezes, mas daí é confortável, né, Lari? Não aconteceu ainda porque não está no tempo de Deus. Nem imagina o quão desconfortável é. Porque eu coloquei a minha independência lá no chão, porque eu coloquei a minha vontade de fazer pelas minhas próprias mãos lá no chão. Porque eu abri mão para poder esperar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Olha isso, né? Mas as pessoas que não entendem falam isso, e você também pode ser que já ouviu ou vai ouvir isso, né? Que é tão cômodo, né? Ah, se aconteceu, obrigada a Deus. Se não aconteceu, tá no tempo de Deus. E se não acontecer mesmo, é livramento de Deus, né? Então é tão cômodo, não sabe de nada inocente. Essa é que é a verdade. Então, meninas, e volta lá no começo da nossa conversa, quando eu ainda estava lá no carro, que aquela mulher queria falar que o casaco que não era meu é meu. As pessoas não sabem o Deus que a gente serve e quer falar que o nosso Deus é assim, é assado. Você sabe o seu Deus, eu sei o meu Deus, e eu sei que se Ele não quiser fazer ainda é porque Ele sabe melhor. Só que nem sempre é tão fácil assim, e por isso que nós precisamos umas das outras. Lembra que da minha conversa na mesa aqui em casa, que nós falamos que, né, nós meninas aqui, eu e as meninas, nós somos suporte umas das outras, e que a gente até achou que estava sendo suporte na vida do Rafa, e que nem estava, que ele estava carregando tantas coisas sozinhos. E é por isso, meninas, que a gente precisa ter pessoas que nos suportem, que nos sirvam de suporte mesmo. Nem que seja para ouvir um desabafo, ou para nos fazer uma oração, ou para, sabe, ou para estar somente do lado, ou para nos ajudar mesmo com alguma coisa ativa, né? Ah, eu tô precisando de que encha o meu tanque de gasolina, que vai lá e enche o seu tanque de gasolina, porque às vezes é uma coisa prática. Eu tava falando isso esses dias, eu tava dando um aconselhamento, eu falei, gente, nem tudo é tão espiritual assim, nem tudo é vou orar por você. Só orar. Às vezes aquela pessoa naquele momento, e eu sei o poder de uma oração, você também sabe, mas naquele exato momento a pessoa ela não está precisando de uma oração, ela está precisando que você abasteça o tanque do carro dela, ou está precisando que você faça uma cesta básica, que pague uma conta para ela, eu não sei, entendeu? E também não sei por que eu estou falando isso, porque às vezes alguém precisa acordar, né?
E às vezes tem condições de ajudar e de abençoar alguém, sabe o que aquela pessoa precisa e não faz. Não retenha. Porque senão o Senhor retém para você também. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Amém? Então, meninas, que a gente possa descansar no Senhor e saber que Ele tem uma vela acesa, que ninguém apaga, que ninguém sopra e apaga, que vento contrário nenhum bate e apaga. E essa vela está assim, ó, esperando. Tem a minha vela, tem a sua vela. Não é uma vela que nós vamos disputar loucamente, não. Eu tenho a minha velinha, você tem a sua velinha, a outra tem a velinha dela, e no tempo certo o Senhor vai nos entregar, amém? E por isso nós descansamos e nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e dormimos, mesmo com tantas coisas para resolver amanhã ou na segunda-feira, né? Com tantos leões para a gente enfrentar, a gente bota a nossa cabeça no travesseiro e dormimos, porque enquanto nós dormimos, o nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Amém, meninas? Exatamente. Então, eu quero orar por nós. Eu quero saber o que o Senhor tem para nos entregar, qual é a palavra da semana. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo esse devocional, por tanta coisa compartilhada aqui, Senhor. São pérolas tão preciosas e mais lindo ainda é que elas não estão sendo entregues para porcos, como diz na tua palavra. Elas estão sendo entregues para pessoas que verdadeiramente te amam, para mulheres que te amam, para famílias, Senhor, que decidiram pelo Senhor, que escolheram o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu continuo te dando 100% da liberdade na minha vida, na minha casa, nas minhas filhas, do Rafa, Senhor. O Senhor age aqui, Senhor, como o Senhor quiser. Ontem foi tanta bagunça, eu nem sabia o que estava acontecendo, mas no final eu só sabia todas as coisas. E eu te dou liberdade para que continue assim. Aqui no Mulheres do Alto também, um dia, aí nós voltamos a fazer de manhã e agora estamos voltando para de noite. Tudo que nós queremos fazer é acertar, e não é acertar na nossa vontade, não é porque tal horário dá mais gente ou tal horário dá mais gente. Não, eu não quero saber disso, eu quero saber a hora que o Senhor quer que a gente comece a devocional. É a hora que o Senhor escolheu para nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por cada família aqui representada. Eu oro para que o Senhor leve a provisão necessária para cada uma, que cada família receba a sua porção, em nome de Jesus, provisão financeira, Pai, provisão de alegria, provisão de renovo, provisão de restituição, Pai, em nome de Jesus. Que foi como nós começamos hoje, as coisas sendo restituídas, o casaco foi restituído, foi devolvido, o lanche foi restituído, foi devolvido. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, pela restituição daquilo que foi perdido. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor é um Deus que restitui, Senhor, com abundância, transbordando, Pai, multiplicando, em nome de Jesus, e nós glorificamos o Seu nome, primeiro por quem o Senhor é, segundo por aquilo que o Senhor faz, e nós glorificamos o Seu nome, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo vai para Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Meninas, olha aqui para mim, a palavra da semana é restituição, vocês conhecem aquele louvor? Todo mundo conhece. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Coloca essa música. Deus tem o melhor. Tá vindo notícia ruim. Deus tem o melhor pra mim. Perdeu mais uma coisa, vai ser restituído. E vai vir coisa muito melhor. Muito melhor. Recebe essa palavra do Senhor em nome de Jesus, porque foi do Senhor, não é minha, eu não restituo nada para ninguém.
Eu não restituo nada para ninguém. É o Senhor que traz a restituição. Amém? Coloque essa música amanhã, coloca ela para tocar na tua casa, faça dela a sua oração. Na segunda-feira, para começar a sua semana, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a nossa semana, as primícias da nossa semana, os primeiros minutos da nossa semana nas tuas mãos. Pedindo que o Senhor esteja, Senhor, ó, direcionando cada hora, cada minuto, cada segundo, todos eles entregues a Ti, Senhor. Que a gente não dê nenhum passo fora daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, não nos deixe ser enganadas, Pai. Não nos deixe ser confundidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Como é o nome dessa música? Deus tem o melhor. É do Fernandinho. Pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Eu não me lembro o nome dessa música, mas eu vou pôr para vocês no grupo. Eu não vou pôr hoje porque já tá tarde. Amanhã eu coloco nos grupos. Amanhã eu coloco o devocional e a música, o devocional gravado e a música. Tá bom, meninas? E eu também vou ouvir, porque eu tenho coisas na minha casa que precisam ser restituídas. Em nome de Jesus eu tenho, e eu vou cantar confiando e crendo no Senhor, e já vou visualizar essa vela dele maravilhosa chegando para mim, eu vou receber e você visualiza para você também, amém? Só que depois a gente compartilha, tá? Para uma crescer com a outra e para o nome do Senhor ser glorificado sempre. Olha, meninas, 00:15, meu Deus do céu, tá? Deus abençoe, desculpa ficar tanto tempo, ficar falando, vocês aí ouvindo, tá? Deus abençoe, eu amo a vida de vocês, tá bom? Aquelas que quiserem ofertar no Mulheres do Alto, vocês sabem a nossa chave Pix, tá bom? É o e-mail, ai que linda essa velhinha, Mulheres do Alto, com 2 Os, @gmail.com, tem nos grupos, tem, sei lá, você procura aí, se o seu coração for movido para isso. Aqui no Mulheres do Alto nós recolhemos ofertas que são de coração, viu? O meu coração quer, ótimo. Lara, eu não tenho nada para entregar, você tem a tua vida, você tá aqui, isso é tudo, isso é a primeira coisa. Eu prefiro que não me entregue nada, não entregue nada, né? Nem para mim, para o Senhor, mas a sua vida aqui, amém? Tá bom, meninas? Isso já é muito, tá? Deus abençoe. Deus faça os seus celeiros transbordarem. Meninas, eu vou correr atrás daquilo que é meu, que eu quero que seja restituído. Eu não sei se é sua dignidade, eu não sei se é sua honra, eu não sei o que é. Eu vou correr atrás daquilo que o Senhor já me falou que foi perdido e Ele vai restituir em nome de Jesus e você aí também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu amo a vida de cada uma mesmo. Olha, daqui a pouco nós vamos começar a regressiva aqui para o nosso encontro. Tá bom? Deus abençoe. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Beijo. Tchau.